Meditando no texto, conseguimos entender que o Senhor Jesus aqui, a palavra nos traz não só cura, mas a palavra em si ela vai nos trazer para o nosso conhecimento respeito. A vontade que o Senhor Jesus ele tem para conosco não é só uma cura física, mas também cura. Amém. Olha, saúde meus irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Meus irmãos podem se assentar, pode ficar livre. Prometo que eu não vou demorar. Uma mensagem simples, tendo a ser objetiva. O texto, qual da mensagem vai ser o mesmo proposto ao qual foi o da palavra devocional. Amém. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me? E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero. Fica limpo imediatamente. E ele ficou limpo da sua lepra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, se você me permitir, hoje eu quero falar um pouco sobre cura, ao qual o texto ele vai falar conosco. Meditando no texto, conseguimos entender que o Senhor Jesus aqui, a palavra nos traz não só cura, mas a palavra em si ela vai nos trazer para o nosso conhecimento respeito. A vontade que o Senhor Jesus ele tem para conosco não é só uma cura física, mas também cura espiritual, respeito. Aqui vemos o desejo pleno do Senhor, a vontade do Senhor que é nos curar. Vamos ver uma pergunta sincera e vamos ver uma resposta sincera seguida de um ato, ao qual o ato da cura que o Senhor ele vai estar fazendo naquele homem, naquele dia. E começamos a meditar. E eu paro para pensar, tenta se colocar na posição daquele homem. Um homem que estava a princípio desonrado, afastado da sua família, estava numa situação difícil. Uma situação até parecida como um mendigo, dizendo assim, desrespeitado como um mendigo, desrespeitado como um cachorro ferido, sangrando. Essa era mais ou menos a situação a qual se passava aquele homem, por causa da sua posição, do seu problema momentâneo. Como era tratado um homem naquela época, uma pessoa que tinha essa situação, que o texto vai falar lepra, mas entendemos hoje que a princípio se trata da hanseníase, se eu não estou enganado, e ela tem níveis, mas vamos ver aqui um nível ao qual ponto a pessoa ela ser afastada, e você se imagina sendo arrancado do seu convívio, você sendo arrancado da sua família, você sendo desonrado por algo aquilo que você realmente nem quis, infelizmente foi acometido. E a gente paramos para pensar, isso pode ser mais injustiça. Só que o Senhor ele quer trazer para a gente cura, respeito. Jesus quer trazer justiça. O texto ele vai nos mostrar a história assim. Ora, descendo do monte o Senhor Jesus, uma grande multidão o seguia. E um homem, a qual esse dizendo leproso, o texto vai estar dizendo, ele espera o Senhor Jesus, ele se prostra diante do Senhor e o adora, e pedindo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, pode me purificar. Algumas Bíblias vão falar me limpar. E o Senhor: quero, seja limpo. No mesmo instante aquele homem é curado, ele é limpo, e o Senhor dá a direção para ele: vai, mostre ao sacerdote e ofereça a oferta que foi dada, a direção a Moisés, para que você seja restituído. Por mais que ele tenha sido purificado, ele precisava cumprir todo o rito
todo o rito do povo, todo o costume, para que ele possa ser estabelecido de volta ao seu convívio, aos seus familiares. Uma coisa que quando a gente para entender, os evangelhos, por mais que eles tenham sido colocados no Novo Testamento, a história do Senhor Jesus ainda vai se passar no Antigo Testamento. Ele ainda vai se passar na lei. Aqui o Espírito Santo ainda não estava dentro dos apóstolos, mas estava sobre os apóstolos. A partir do momento que o Senhor vem, Ele se entrega por amor a mim, por amor a você. Aí o Espírito Santo desce, Ele passa a estar dentro de você, mas antes era sobre. O texto vai nos mostrar algumas coisas e eu quero tentar passar para os irmãos algumas coisas que eu entendi. A primeira coisa é que se eu estiver de mãos atadas, o Senhor não vai curar ninguém. O Senhor não vai me usar para curar ninguém. Porque quando vamos, irmãos, começamos a buscar, começamos a ler e entendemos que o Senhor nos colocou como embaixadores dele. Somos representantes de Cristo na terra. Somos mão de Cristo na terra. Somos os olhos, os braços, o corpo de Cristo na terra. Representamos isso enquanto estamos na terra. E é da vontade do Senhor me usar e te usar para que você possa trazer cura para o próximo, para todo aquele que estiver doente, aquele que o Senhor colocar na tua direção. É da vontade do Senhor te usar para estabelecer respeito na vida do próximo, para aquele que precisar de ajuda. É da vontade do Senhor te usar para poder levantar aquele que está caído. Mas não tem como eu usar, não tem como o Senhor me usar enquanto eu estiver de braços cruzados. A gente muitas vezes para pensar, poxa, não vemos mais milagres como antigamente, não vemos mais pessoas paralíticas sendo curadas, não vemos mais pessoas cegas voltando a enxergar como vimos antes. Será que Deus mudou? Será que Deus não quer fazer mais? Não, porque é da vontade do Senhor curar, limpar, purificar. O problema não está no Senhor Jesus, o problema está na gente, porque nós começamos a nos acovardar. Nós não queremos mais ser lançados, não conseguimos mais falar: Senhor, eis-me aqui para poder fazer a sua vontade. Estamos buscando simplesmente o nosso conforto físico. Viemos para a igreja atrás de emoção, viemos para a igreja atrás de momento bom, simplesmente para relaxar. Parece que muitas vezes vemos a igreja como uma terapia, e realmente não é ruim você vir para a igreja para poder você se acalmar. Não é ruim, não é ruim você vir para a igreja para poder ver os seus amigos e pedir a oração. Não é ruim você vir buscar para você ser limpo, mas é da intenção do Senhor também te usar e te encher para que você possa transbordar e seja usado para poder transbordar na vida daqueles que estão ainda do lado de fora. Porque você vem até a casa do olheiro para pegar o óleo, mas é necessário que você vá e divida. Porque tem pessoas que não vão vir aqui da forma que você entende que precisa estar aqui. Tem pessoas que dependem de você para que você possa multiplicar. Tem pessoas que dependem de você para que possam ser levantados. E não tem como eu falar que Deus mudou. Não, Deus não mudou, irmão. Sou eu que me acovardei, sou eu que cruzei meus braços. Então não tem como o Senhor curar alguém hoje em dia se eu tiver dos braços cruzados, porque eu sou a extensão de Cristo nessa terra. Cristo me usa como templo. Se o templo estiver sujo, se a mão estiver suja, se o espelho estiver sujo, não tem como refletir a imagem do Senhor. Mas é da vontade do Senhor te limpar e me limpar. Ele quer te usar como exemplo para aqueles que estão ao redor. Aquele que antes era usado para vergonha, antes aquele que era humilhado,
envergonhado pelos seus erros, agora é purificado, limpo e cheio, para que possa ser usado pelo Senhor. Então, irmãos, está na hora de eu começar a abrir os meus braços. Está na hora de eu começar a estender a mão para receber de Cristo aquilo que Ele quer. E parar de pensar só em Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Ué, irmão, mas é errado o pedido do Senhor. Não é errado, mas você quer controlar aquilo que Deus quer proporcionar? Aquilo que Deus quer te dar, que é para poder você transportar para aquele aqui. Não, eu isso aqui não quero não, eu só quero o que é para mim. Você começa a reter, você começa a ser pedra de tropeço para pessoas que poderiam ser transformadas, edificadas por Deus através da tua vida. A intenção do Senhor não é te curar e te deixar num quarto isolado, fechado, como um tesouro que não pode ser tocado. Não, o Senhor quer que você mais resplandeça. A vontade do Senhor é mais que as pessoas possam te ver e vejam o que Ele fez, uma transformação na tua vida, e você possa refletir. Então, abra os braços. Não seja pedra de tropeço na vida de alguém que ainda não foi transformado. Divida essas boas novas a qual você aprendeu, a qual você leu, a qual você ouviu, para que mais pessoas possam ser transformadas, porque o tempo está acabando. E Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida. A vontade do Senhor é te salvar, sim, mas você pode influenciar na vida de outras pessoas. Você pode influenciar na vida espiritual de outras pessoas. Você pode ser usado para levar alguém até a salvação. A pessoa ela precisa ser assim, mas você pode ser o canal. Então tem pessoas que não vão ser transformadas se eu me acovardar. Tem pessoas que não vão ser curadas se eu não me permitir, se eu não ser cheio, se eu não me capacitar, se eu não jejuar, se eu não orar. A segunda coisa, o Senhor Jesus, Ele quer estabelecer honra na minha vida. A intenção do Senhor Jesus é te curar porque Ele quer estabelecer honra. Aqui vamos ver se aquele homem, ele não só estava com dor, mas ele estava desonrado, estava separado. Deus, Ele quer trazer felicidade para nossas vidas. Deus, Ele quer estabelecer uma vida de honra para nossas vidas. Deus, Ele quer restabelecer o contato àquele ao qual foi perdido. Caímos em situações e momentos, às vezes, que não escolhemos. Infelizmente, caímos por situações que não queríamos, mas acabamos parando lá. E mesmo em situações que não queríamos, mas a gente se acostuma naquela situação e às vezes não temos força para poder sair. E é aí que vem as pedradas. Mas ninguém sabe como você foi para lá. Às vezes você está numa posição difícil, mas você não tem culpa. Mas infelizmente você aceitou porque você aceitou essa verdade para a tua vida. E você não quer sair. Você não tem força para sair. Mas lá no fundo você pede socorro. Falando, Senhor, eu não tenho força para poder sair. Me ajuda. E é da vontade do Senhor limpar. É da vontade do Senhor estender a mão para você. Deus quer restabelecer honra para a sua vida, cura, fortalecimento espiritual. Não aceite palavras ao contrárias daquilo que o Senhor lhe falou. Cristo já lhe disse, deu uma promessa, e muitas vezes a gente nos acovarda porque as pessoas ao nosso redor começam a nos apontar. As pessoas começam a chamar de lixo, começam a lançar palavras imundas, setas inflamadas, e aceitamos isso para a nossa vida e nos colocamos em uma posição de vergonha, uma posição de escuridão para a nossa vida espiritual. Mas o Senhor Jesus, Ele através da palavra, Ele fala: eu quero estabelecer a honra para a tua vida. Não é só uma cura física, não é, mas é
é uma cura espiritual, é um fortalecimento, é um renovo. Ele quer trazer felicidade para a tua vida, Ele quer te trazer de volta. Quando a gente começa a meditar, começamos a entender que o Senhor Jesus, Ele foi nos preparar moradas. E acreditamos, alguns vão acreditar que a nossa vida não passou a começar aqui, mas começou lá. E estamos aqui num processo. Algumas correntes teológicas vão dizer que estamos num processo de elevação espiritual. Tem a necessidade de passarmos aqui. E a vontade do Senhor é que possamos voltar, para que Ele possa nos colocar de volta para dentro de casa. A vontade do Senhor é Ele retomar a intimidade, ao carinho, ao respeito. Se coloque perto de pessoas que lhe respeitem. Se coloque perto de pessoas que oram por você. A vontade do Senhor é lhe curar, te limpar e estabelecer honra. Eu já vou parar por aqui. Eu falei que eu não ia me estender, mas queria que fosse uma mensagem simples e objetiva. O Senhor lhes traz honra. É da intenção do Senhor lhe trazer cura, independente daquilo o que aconteceu. Não importa. Não tem água tão profunda ao qual o Senhor não possa ir e buscar. Não tem situação tão difícil ao qual o Senhor não possa tirar você. Não tem pecado tão podre ao ponto que o Senhor não possa te perdoar. A partir do momento que eu me arrependo verdadeiramente, o Senhor Jesus, Ele me perdoa. O Senhor Jesus me transforma. Quando eu me arrependo realmente. Então não diga que uma pessoa, ou não aceite palavras que pessoas falam que você não pode ser perdoado. Não se coloque abaixo de um verme. Não, porque o Senhor Jesus, Ele te fez para algo maior. O Senhor Jesus lhe fez para Ele, para a honra e glória dEle, para que um dia você possa estar com Ele, porque o Senhor Jesus te ama. Como a irmã Eri falou que o Senhor Jesus, Ele não precisa da gente, mas o Senhor Jesus, Ele nos quer. Não depende da gente para nada, porque dele retém todo o poder. E aquilo que usamos, a palavra que usamos é dele. O poder a qual o Senhor pode nos usar para poder curar é dele, tudo é dele, é para ele. Mas o Senhor nos quer porque Ele nos ama. E não tem honra maior para nós, tão pequenos, seres pequenos, ser amado por um Deus tão poderoso. Entenda isso, o Senhor te ama. E o Senhor quer lhe trazer honra e respeito. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória.